A paz do Senhor, Umadesc. Aproveitando que vocês estão de pé, abra comigo as Escrituras, por gentileza, no texto que vocês escolheram para a temática deste congresso, que está na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Éfeso, carta aos Efésios, o capítulo 2, e eu quero que você vá comigo aos versos 20, 21 e 22 para essa leitura. Enquanto você localiza essa passagem bíblica, eu quero com muita alegria louvar a Deus pela oportunidade de poder retornar a essa bonita e abençoada cidade, especialmente a essa igreja. Quero louvar a Deus pela confiabilidade também do pastor presidente, pastor Ismael, que Deus continue abençoando, também a pastora Elaine, que Deus continue abençoando grandemente, a toda a diretoria desta igreja, os pastores dirigentes, também a diretoria da Umadesc, na pessoa do Cristiano. Deus abençoe todos que juntamente com ele trabalham e militam com toda essa juventude animada e abençoada para fazer a obra de Deus nessa cidade e nessa região. Eu quero dizer para vocês que vocês são referências para essa geração. E eu tenho absoluta certeza que o Espírito Santo vai continuar usando a vida de cada um de vocês para que vocês possam continuar a ser esses instrumentos eficazes nessa última hora. Também quero louvar a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha, pastor Esther, e também o pastor Tito, que está ali. Ah, se ele fosse calmo assim todo dia. Esse é Pentecoste. Eu quero louvar a Deus também, trazendo a saudação do meu pastor presidente e também da igreja que Deus, por sua bondade e misericórdia, nos confiou para pastorearmos ali em Igarapava. Quem conhece Igarapava aí? Levanta a mão assim. Alguém conhece Igarapava? Na galeria, alguém conhece? Levanta a mão alta assim, se alguém conhece. Ali tem um irmão ali, outro irmão ali. Igarapava é uma pequena cidade de 26 mil habitantes, mas lá tem um povo lavado e remido no sangue de Jesus também. É lá onde o vento faz a curva. É lá onde o Judas perdeu as botas, mas tem um povo abençoado lá. Nós estamos ali para completar há 7 anos servindo a Deus naquela igreja, junto com o povo de lá. Uma igreja, pastor Ismael, quase centenária, 89 anos de fundação, nós estamos ali servindo ao Senhor. Eles têm me aturado lá, glória a Deus. Você encontrou o texto? Quem encontrou, diga eu achei. Então vamos lá, o texto diz assim, olha o que diz o texto sagrado, Efésios 2, verso 20, 21 e 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e de Jesus Cristo, que é a principal pedra de esquina. Eu estou lendo na versão corrigida. Verso 21. No qual todo o edifício bem ajustado, cresce para templo. Diga comigo, templo. Aí o texto diz, santo no Senhor. 22. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Eu acho que merecia um glória a Deus essa leitura aqui, né? Aleluia. Vamos só repetir comigo, repita comigo assim, ó, morada de Deus no Espírito. Se você puder, e se isso não for ferir a ética cristã, olhe para esse jovem que está do seu lado, essa moça, esse rapaz, e diga para ele assim, diga, Deus vai falar com você. Diga para ele assim, ó, depois que Deus falar com você, você vai ser usado diga, para pagar minha janta. Ô glória! Quem recebe essa palavra? Oh, glória a Deus. Teve jovem que não deu glória até agora, mas na hora que falou de comida, você, com a permissão do vosso pastor, podei vos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu posso fazer 2 pedidos a vocês? Quem me ouve?
Quem me ouve? Quem me ouve? Posso fazer 2 pedidos? O primeiro é que você deixe a sua Bíblia aberta. E o segundo é que você me empreste a sua atenção. Eu prometo que não vou me alongar, até porque eu tenho juízo e eu quero voltar. Mas antes de fazer a exposição do texto sagrado, eu quero aqui, com a oportunidade, a confiabilidade do pastor, falar do meu material, meu livro. Deus nos permitiu, por bondade divina, escrever alguns livros. E esse aqui é o 9º livro, o último lançamento, e se chama Descortinando a Cultura do Messias. É um livro que vai ajudar você a compreender os evangelhos. Você quer entender como era o mundo de Jesus Cristo? Esse livro vai ajudar você. O subtítulo diz: Os bastidores histórico-culturais dos evangelhos. Algumas coisas que você vai encontrar aqui nesse livro. Como era uma casa típica na Palestina? Quando em Marcos 2, aquele paralítico foi conduzido por 4 e eles sobem até o telhado, será que apareceu uma escada do nada? Quando você descobre como era uma casa típica na Palestina, então o texto clareia e você consegue compreender. Você, por exemplo, vai encontrar também como eram as vestimentas, a indumentária das pessoas naquele contexto. Como Jesus se vestia? Como foi os detalhes minuciosos da crucificação? Esse livro tem mais de 240 páginas, são 22 capítulos, e é uma pesquisa de mais de 6 anos, incluindo uma pós-graduação em mundo judaico e helênico, e uma visita em Israel no ano de 2018. Inclusive tem algumas imagens que foram tiradas lá em loco, e você vai poder acompanhar. Vai ajudar você, repito, a compreender com mais profundidade os evangelhos. Se você ama a palavra de Deus, você que prega, você que é professor de escola dominical, ou acima de tudo é um cristão que ama as escrituras, esse livro vai ajudar você. Passe depois lá na Barraquinha da Misericórdia e nos ajude. O Tito, ele usa o leite 0 lactose. É o mais caro. Se você comprar um livro, você vai me ajudar a comprar o leite 0 lactose. E você vai abençoar o meu ministério. Tá bom? Interessante a gente pensar nisso, né? Eu fui uma criança raiz. Quem mais aqui? Irmão, na minha época a gente comia terra e não acontecia nada. As crianças agora já vêm com esses defeitinhos de fábrica, né? Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Amém? Glória a Deus. Sua Bíblia está aberta, então vamos ao texto. Olhe para cá. Qual é a epístola, a carta que nós lemos? Efésios. Que os estudiosos costumam intitular de a rainha das epístolas. Quando nós lemos essa carta, nós precisamos ter em mente que ela é uma das mais belas joias literárias que o cristianismo produziu. A carta aos Efésios, ela é lida inclusive como uma literatura normal, por pessoas que são descrentes, que não possuem a mesma profissão de fé que eu e você. A beleza estilística, os assuntos abordados, fazem dessa carta uma carta singular dentro daquilo que nós chamamos de escritos paulinos. O apóstolo Paulo, ele escreveu 13 epístolas do Novo Testamento. Isso sem considerar a suposta autoria de Hebreus, que eu não quero entrar nesse debate teológico. Mas, tendo a certeza, 13, quase metade do Novo Testamento. E dentre esses escritos, todos, obviamente, como escrituras sagradas, são importantes, mas 2 epístolas se destacam. Romanos, que é chamada de a catedral das epístolas, e Efésios, que, como eu mencionei, é a rainha das epístolas, devido à sua beleza. É interessante também a gente observar que esse é um livro, acima de tudo, espiritual. Paulo, quando escreve, quando redige, não apenas usa técnicas literárias para tornar o texto belo, bonito. Ele está inspirado pelo Espírito Santo. Ele está cheio do Espírito Santo. Ele está tomado por Deus. E ele então escreve não apenas palavras que são dele,
mas palavras que estavam sendo destiladas do trono dos céus. E o que me chama a atenção é que isso pode ser provado ao longo da história. Um homem chamado John Mackay. John Mackay, ele é um ex-presidente do Seminário Teológico de Princeton, um dos mais famosos do mundo. Esse homem, esse jovem, com 14 anos de idade, lá num canto, numa pequena cidadezinha da Escócia, ele resolveu pegar a Bíblia Sagrada e por curiosidade abriu em Efésios. Adivinhe só o que aconteceu? Quando ele leu que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele não teve outra reação senão cair de joelhos e se entregar ao Senhor Jesus Cristo e a essa graça maravilhosa. Ou seja, é uma carta espiritual. Essa carta, ela aborda diversos assuntos. Especialmente o capítulo 2, o apóstolo Paulo ele vai tratar basicamente sobre dois assuntos. O primeiro, eu já mencionei. Ele vai trabalhar a salvação pela graça. Diga comigo, salvação pela graça. E eu acho interessante que no verso de número 8 ele vai dizer, porque pela graça sois salvos, por meio da... Diga comigo assim, ó, diga, a graça é a iniciativa divina. A fé é a resposta humana. Porque Deus na Bíblia Sagrada sempre trabalha assim. Ele toma a iniciativa, ele vem ao nosso encontro, ele levanta o caído, mas o homem precisa responder a essa graça maravilhosa. E eu quero louvar a Deus por sua vida, porque se você está aqui, você já respondeu a essa graça e respondeu com fé. Agora, é interessante também a gente observar que dentro do escopo do capítulo 2, ele vai abordar um segundo assunto, que está conectado a esse assunto da graça. E qual é o segundo assunto? É quando o apóstolo vai abordar a queda do muro, não do de Berlim, que separava também, mas um outro muro, que separava judeus e gentios. Eu preciso que você entenda, no mundo bíblico, especialmente no Novo Testamento, o mundo era dividido em dois polos. De um lado estavam os judeus, o povo da aliança, o povo escolhido, e do outro estavam os gentios, todos aqueles que não eram judeus. Todo mundo estava no mesmo pacote. Então hoje, se você está aqui, e se nós vivêssemos naquele tempo, e você não é um judeu, nós éramos então considerados gentios. Não por mim, não por qualquer outra pessoa, mas pelas próprias escrituras. Agora, o apóstolo Paulo vai dizer a partir do versículo de número 13, que pelo sangue de Jesus, aleluia, pelo sangue de Jesus, essa parede de separação, ela foi derrubada, e Deus agora pegou os judeus que creem no Filho de Deus, em Jesus Cristo, e pegou os gentios que creem em Jesus Cristo, e Ele fez agora um só povo, unificando esse povo e fazendo dele um povo chamado igreja. E o apóstolo Paulo vai mostrar que agora esse povo é uma espécie de nova humanidade, uma nova classe surgiu. Então agora não há mais judeus e gentios apenas, há um terceiro. E quem é? A igreja, o povo de Jesus, a nova humanidade em Cristo. Eu preciso que você olhe para quem está do seu lado e diga isso para ele, para essa pessoa aí. Diga assim, você é a nova humanidade em Cristo. Quem se lembra do que disse o apóstolo Paulo? Que se alguém está em Cristo, nova criatura. Você é uma nova criatura. Você é de uma espécie diferente por estar em Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo ele vai trabalhar algumas analogias, falando desse povo, que é a igreja, e comparando com algumas imagens metafóricas. Porque essa é uma das especialidades de Paulo. Ele gostava de dar cores, imagens aos conceitos. Vocês estão comigo? Então ele vai comparar a igreja a três coisas. No versículo 19, a parte A, olha o que ele diz. Ele está comparando a igreja com quem? Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros. Aí ele vai dizer, ó, mas concidadãos do quê? Dos santos. A ideia aqui, essa expressão concidadãos, é fazer uma analogia entre a igreja
como se os crentes fossem cidadãos de um país. Quem está comigo? Eu preciso dizer para você, eu e você estamos aqui, habitamos aqui, moramos na terra, trabalhamos na terra, só que você não é daqui. Pastor, de onde eu sou? Você é de uma pátria muito mais elevada. Eu e você, nós somos dos céus. Aí no verso de número 19, a parte B, ele vai mudar a analogia. E ele compara a igreja agora com uma grande família, que ele chama de família de Deus. Então deixa eu te falar, isso aqui não é apenas um ajuntamento, isso aqui é família. Então quem está do seu lado aí, não é apenas um colega, não é um conhecido, é um irmão. E agora, para acabar de vez com essas picuinhas que muitas vezes há entre nós, todo mundo que está aqui está em Cristo tem o mesmo Pai. Inclusive quando a gente for para o céu, Jesus disse assim, ó, na casa de meu Pai há muitas. Ó, a gente precisa entender isso aqui. João 14, quando Jesus fala na casa de meu Pai há muitas moradas, a palavra moradas lá é a expressão grega moné, e moné significa cômodo. Porque dá a ideia, quando fala de morada lá, muitas moradas, cada um, a gente pensa que cada um vai ter a sua mansão. Então eu vou ter a minha mansão aqui, e você lá no outro quarteirão na sua mansão. Não. A ideia lá é Jesus dizendo que é uma casa só com vários cômodos. Isso muda tudo, irmão. Por quê? Porque é uma casa só, uma mesa só, os cômodos são diferentes, mas é uma casa para todo mundo. Então eu e você temos que aprender a conviver aqui. Porque lá você não vai fechar a porta na minha cara e vai para o outro lado da rua dizendo não quero mais conversar com ele. Não tem isso não. Quem está aí? Quem está aí? Diga comigo, é uma casa. Diga forte, diga, é uma casa com vários cômodos. A ideia aqui de família, quando Paulo ele aborda a família de Deus, ele está falando da igreja. Nós somos a família de Deus. Por isso, quando você empresta a sua boca, que não tem não, só lá em Garapá, mas quando você empresta a sua boca para Satanás, para falar mal de um irmão, você está falando mal da sua família. Ainda bem que vocês são crentes, vocês estão glorificando até na pancada. Aleluia. Agora, a partir do versículo 20, 21 e 22, ele muda a analogia, ele muda a metáfora. Então, ele falou de crentes como cidadãos de um país, ele falou de crentes como uma família, e agora ele vai falar de crentes como sendo um edifício, um templo, na coletividade, tá? Embora você seja também individualmente, pessoalmente, morada de Deus. Mas aqui a linguagem é plural. Então ele está falando da igreja na sua coletividade como um edifício, um templo. Agora, o que eu quero ver com vocês aqui? Que nessa analogia que ele está fazendo do templo, ele vai descrever esse edifício em 3 partes. Quantas partes? Número 1, verso 20, o alicerce. Porque toda construção precisa começar do alicerce. Aí ele focaliza o alicerce e ele no verso 20 mostra o alicerce desse edifício, desse templo. Segundo, no 21, ele vai falar da construção. A construção. E aí no 22 ele vai falar da função desse prédio, desse edifício, desse templo. Eu quero ver aqui rapidamente algumas lições com vocês baseados nisso. Primeiro eu quero que você olhe na sua Bíblia agora no verso de número 20. Na primeira palavra que aparece aí. Verso 20. Olha o que diz. Como é que começa o texto? Como é que começa? Vamos todos juntos no 3? 1, 2, 3. Não, espera aí. Na galeria aí, vocês estão me ouvindo? O quê? Edificados. Isso aqui é fantástico. Porque esse verbo edificados que abre a metáfora, a analogia da construção do edifício é usado tanto no verso 20 quanto no verso 22. Olha no 22 aí na sua Bíblia, não olha para mim agora não, olha no verso 22. No qual também vós juntamente sois. Então perceba que ele vai usar 2 vezes o verbo edificar. Sim ou não? 2 vezes. E o que é interessante?
é que em ambos os casos, no verso 20 e no 22, ele vai usar o verbo edificar naquilo que nós chamamos de voz passiva. Redobre a sua atenção agora. Pastor, o que é esse negócio aí, voz passiva? A voz passiva é quando o sujeito sofre a ação de um agente. Em outras palavras, a ideia aqui é mostrar que não somos nós que nos edificamos a nós mesmos. Alguém está nos edificando. Aí, ok, tudo bem. A pergunta que fica, você glorificou, mas a pergunta que fica é: quem é que está nos edificando se não somos nós mesmos? Será que é o pastor, é o obreiro, é o líder? Também, mas a ideia aqui é aquilo que nós chamamos na língua grega de passivo divino. E o que é o passivo divino? É quando Deus é o agente oculto que está praticando a ação sobre o sujeito. A ideia aqui, portanto, é mostrar que Deus é quem está edificando a igreja como se fosse um edifício, um templo. Essa imagem que Paulo, portanto, usa é uma imagem tremenda, porque ele está mostrando que quem está construindo, engenhando, levantando as paredes, é o próprio Deus. A imagem é de Deus como construtor. Deus como se fosse o engenheiro da obra. E o próprio pedreiro que está executando ela. Olha que imagem linda que ele está traçando sobre a imagem de Deus. Eu preciso dizer para você aqui, nesta noite, que Deus como construtor, como engenheiro, como pedreiro desse edifício, Ele trabalha para fazer dessa construção algo que é para si mesmo. Em outras palavras, eu estou dizendo que Deus ele está trabalhando nessa construção do povo de Deus, e é Ele mesmo quem está edificando, pedra por pedra, tijolo por tijolo, para fazer essa construção ficar bem bonita. O que me chama a atenção nisso? É que quando a gente olha para a Bíblia, isso aqui vai na contramão de tudo que era esperado. Porque no livro de Êxodo, Deus disse assim: construam para mim um tabernáculo. Quem é que construiu? Os homens. Quem é que construiu? Aí depois o tabernáculo ficou em desuso, porque no livro de 1 Reis, Salomão construiu para Deus um bonito e magnífico templo. Uma das maravilhas do mundo antigo, inclusive. O Beit Hamikdash, lindo, ouro para tudo quanto é lado. Quem é que construiu para Deus? Os homens. Esse templo foi destruído na época do cativeiro babilônico. E depois de muitos anos, algumas décadas, o povo de Israel voltou. E no tempo de Esdras, Zorobabel, ele constrói um novo templo. Para quem? Para Deus. Esse templo depois vai ser reformado por Herodes. Quem é que vai fazer tudo isso para Deus? Os homens. Só que agora chega na nova aliança. E na nova aliança, Deus olha e fala assim: não quero mais habitar em nada feito pelos homens. Eu mesmo vou construir um templo, eu vou construir um edifício aonde eu vou habitar. Aí Deus ele constrói a igreja, ele salva vidas para que possa habitar no nosso meio. Você pode levantar a sua mão e dar um glória bem forte para o Senhor Jesus. Ou seja, a ideia aqui é mostrar que nós, como povo de Deus, estamos sendo construídos pelo próprio Deus para que Ele possa habitar na nossa vida. Agora, a lição não para por aqui. Olha o que diz o verso de número 21. Verso 20 ainda, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal, a minha versão diz, pedra de esquina. A NVI, pedra angular, a mesma coisa. Pedra de esquina. Diga comigo, pedra de esquina. Mas que bendito significa esse negócio de pedra de esquina? Pedra angular, o que é isso? Isso muitas vezes nos escapa ao conhecimento, porque nós vivemos numa outra geração, num outro contexto. A pedra angular, a pedra de esquina, ela tinha 3 funções.
Quem é a pedra de esquina? O texto diz: Jesus. E ela possuía 3 funções. Em qualquer construção, qualquer pedreiro da época, qualquer construtor, ele pegava e ele começava a construção mediante a pedra de esquina. Ela servia para 3 coisas. Número 1, era a pedra base do alicerce. Então, mais ou menos o seguinte: cavou, você colocava a pedra de esquina, a pedra angular, para que ela fosse a pedra base que sustentaria toda a construção. A construção começava a partir dela. Por isso ela é chamada de pedra angular, pedra de esquina, porque era a pedra base. A ideia que a imagem aqui é a imagem de uma pedra sobre qual toda a construção era erguida, a partir dela. Portanto, é uma imagem de sustentação. Escute isso aqui agora, ó. O que Paulo está dizendo é que Jesus é essa pedra base. Então, se a igreja está de pé, ela está de pé por uma razão. Não é porque eu lá em Garapava seguro a igreja, eu seguro o povo. Porque se eu segurasse, estava todo mundo já no chão. Porque homem nenhum tem condições de sustentar um projeto desse. Nós estamos falando de um projeto que tem mais de 2000 anos, gente. Que está espalhado no mundo todo. Que os maiores impérios não puderam deter. Por que até hoje a igreja nunca caiu e nunca irá cair? Porque a pedra de sustentação que sustenta todo o edifício se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então pode vir as maiores avalanches, pode se levantar os maiores poderosos, ninguém será capaz de fazer a igreja ruir. Porque quem edificou ela disse: as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja. Quem recebe essa palavra e pode adorar a esse Jesus Cristo? Eu preciso dizer a você: a igreja não é sustentada por governos. Eita! Porque na política um monte de gente ficou desesperada, porque pensou: agora o que vai acontecer com a igreja? Ela vai continuar de pé. Porque a igreja não depende de A, de B, a igreja não depende de governo, a igreja não depende de político, a igreja não depende de jurista, a igreja não depende de artista, ela depende de quem? De quem é a pedra base, e a pedra base é Jesus. Ah, pastor, eu vou falar até longe do microfone. Ah, pastor, mas e o Xandão? Não tem poder para derrubar a igreja. Ah, mas e o fulano e o ciclano? Não tem poder de bater de frente com a igreja. Eu pergunto e vocês me respondem: teve um império que perseguiu mais a igreja do Senhor na face da terra do que o Império Romano? Do século 1 até o 6, a igreja derramou sangue. Se você estuda a história da igreja e pega as páginas do século 1 até o século 6 depois de Cristo, derrama sangue, é só martírio. Só que, como diz o hino, cada sangue que caía era uma semente. Matava 100 crentes se convertia. Matava 1000, 2000 se convertia. Cadê o Nero? Cadê Domiciano? Cadê os outros imperadores romanos? Cadê o Império Romano? Virou poeira, mas a igreja ainda está de pé. Porque quem é a pedra base é o Senhor Jesus. Quem pode jogar a mão para cima e adorar a esse Jesus glorioso? Então, se você vai a Roma, você vai andar no Coliseu, lá morreu um monte de crente. Você entra lá embaixo, tem as catacumbas, tem osso de crente lá embaixo. Mas cadê o Império Romano? Tudo que se tem são ruínas de um passado que foi glorioso, mas que não existe mais. E a igreja, cada dia que passa, ela está marchando. Porque a pedra base vai dizer: eu sustento, eu sustento. Você está de pé aqui essa noite, aí na galeria, porque a pedra de sustentação é Jesus na sua vida. Os ventos vieram, as provações vêm, mas você continua de pé, porque está sustentado pela mão desse Deus glorioso. Vamos pegar hoje, vamos hoje. Então vamos para a China, a China comunista. Aonde tem a maior igreja subterrânea do mundo? Fecha a igreja aqui, os crentes se reúnem debaixo da terra.
3, 4 mil crentes numa igreja subterrânea. Irmão, a igreja é indetível, porque quem sustenta ela, isso aqui é projeto divino. Nós não estamos lidando com um projeto humano que falha, que às vezes é falido. Não, isso aqui é projeto divino. Isso aqui vai ficar de pé. Ninguém tem condições de deter. É obra santa. Se você acredita nisso, dá o melhor glória que você trouxe para Jesus aqui essa noite. Número 2. A pedra de esquina ou angular, ela também era uma pedra padrão. Diga comigo, pedra padrão. É quase um trava-língua, né? Pedra padrão. O que é uma pedra padrão? Era a pedra pela qual as demais pedras do alicerce e da construção tinham de ser medidas. Escute isso aqui. Isso aqui é para glorificar, irmão. Isso aqui, misericórdia. Olha isso aqui. Olha a imagem que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que Jesus é a pedra angular. Essa pedra ela servia como um padrão. Então ia construir todo o edifício de pedras. Era assim que era na época. Eles pegavam uma pedra. Alguém tem uma Bíblia bem grande aí? Alguém tem uma Bíblia bem grande? Essa aí, vaso. Ei, essa daí, me presta. Traz aqui para mim, por favor. Suponhamos que essa aqui é a pedra angular. Eu pergunto, é do mesmo tamanho? É do mesmo tamanho? Então, o que o construtor tinha que fazer? Ele tinha que ajustar. Porque essa daqui servia de molde, padrão, para medir as outras. Então, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus vai medir você, Ele não te mede baseado nos outros. Ele te mede baseado em Cristo. Porque Cristo é o padrão e o exemplo. É Ele que nós devemos imitar. Essa é a linguagem paulina aqui. A régua que nos mede é a mesma do Filho de Deus. Irmão, olha só a responsabilidade, Brasil. Então a gente é cheio de se comparar, mas com os outros. E na comparação, quando é com o outro, você pode sair ganhando ou perdendo. Não, ele é melhor que eu nisso. Não, e nisso eu sou melhor que ele. O problema, irmão, é que quando a gente vem para a igreja, Jesus olha e fala assim: pois bem, eu sou o padrão que você deve imitar. Aí o negócio aperta, porque Deus não quer que você seja um crente à minha semelhança. Deus quer que você seja um discípulo à semelhança do Filho de Deus. Quem entendeu essa palavra aqui pode glorificar a Deus. Jesus, portanto, é um modelo a ser seguido. Lembra de Hebreus 12? Olhando para Jesus, autor e consumador da... Jesus é o padrão. Então lá na faculdade você não tem que imitar todo mundo, porque está todo mundo nessa correnteza. Você tem que olhar e dizer, nesse lugar aqui, o que Jesus faria? Dentro da minha casa, aqui no trabalho, eu não tenho que imitar o meu colega. Mas está todo mundo... Aqui não tem não, só lá em Garapava, os jovens. Pastor, porque todo mundo lá faz? Pois bem, mas a régua para eles é outra. Para mim e para você... é o Senhor Jesus, Ele é o padrão da medida. É por Ele que nós seremos aferidos, mensurados, medidos. A ideia de Deus é que nós cheguemos à medida da estatura de Cristo. Nós precisamos crescer. E crescer para chegar no tamanho da medida de Jesus. Agora, a pedra de esquina, ou a pedra angular, ela também era usada como uma pedra-chave. Segura isso aqui agora, Brasil. Segura na cadeira aí que vai vir uma granada agora. Por quê? Por que é uma pedra-chave? Porque era a pedra mais importante da construção. E por que era a pedra mais importante da construção? Porque por meio dela se estabelecia a integração e unidade de toda a estrutura. Olha para mim. Não é como hoje. Eu vi lá embaixo que vocês estão em reforma. Não é como hoje, que o tijolo é colado com argamassa. Com massa. Não, naquela época não. Pastor, como era a construção daquela época? Naquela época, você colocava pedra com pedra. Então essa pedra aqui, chave, ela era colocada. De modo que todas as outras estruturas, pedras iam sendo encaixadas. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui?
De modo que o seguinte, se essa pedra angular ela fosse tirada, toda a estrutura que estava interligada nela, unida nela, caía também. A ideia aqui é que essa estrutura da igreja, essa interligação bem definida, essa harmonia que há entre nós, ela não é terrena. Quem faz isso acontecer é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o elemento integrador entre nós. Ele é o elemento que nos une. Ele é o elo que estabelece essa conexão entre você e esse outro irmão. E a gente consegue viver em unidade. A gente consegue viver em harmonia. Por quê, pastor? Porque Jesus é esse elemento que nos integra. Eu preciso dizer para você, uma das melhores definições que eu já vi sobre o que é igreja é essa aqui, ó. A igreja é a diversidade em harmonia. Escuta aqui, você é diferente dessa pessoa que está do seu lado. Só que o bonito é que quando você entregou a sua vida para Jesus, olha aqui, ó, cada cabeça que está aqui é uma sentença, pensa muita coisa diferente. Só que aqui, nesse edifício, no templo do Senhor, Jesus olha e fala assim: eu sei que você tem diferença com ele, mas coloca isso para escanteio. Eu sou o elemento que une vocês dois. Eu sou o elemento que agrega. Então alguém sabiamente disse que é por meio de Cristo, por meio dos laços do Calvário, que nós vivemos em unidade. Temos muitas diferenças. Talvez você gosta de um outro estilo de pregação, é um direito seu. E outro fala assim: não, eu estou gostando desse aí, é um direito seu. Nós pensamos diferente. Porém, quando estamos em Cristo, mais são aquilo que nos une do que aquilo que nos divide ou separa. Eita glória, receba esta palavra em nome de Jesus. Aqui não há espaço para a gente viver brigando, em contenda, em picuinha, em dissensões, em divisões. Por quê? Porque nós servimos o mesmo Senhor Jesus Cristo e Ele promove a unidade. Eu vou falar um negócio aqui que agora eu quero ver você glorificar. Eu quero ver agora. Aqui a gente não veio para ver qual congregação vai apresentar melhor, qual líder que é o melhor. Por que não, pastor? Porque aqui nós estamos unidos num único elemento. Quem é? É a pedra angular, é a pedra de esquina. É Ele que vai ser glorificado e exaltado. Levante a mão, receba esta palavra, adore a Ele nesta noite. Harmonia. Eu não sei se você conhece a história do avivamento morávio, mas os morávios, houve uma perseguição muito grande no passado, na região dos Países Baixos, e os crentes que estavam sendo perseguidos, protestantes, eles fugiram e eles foram parar na região da Germânia, nas terras de um homem chamado Zinzendorf. E chegando lá, irmão, cada um vinha de uma denominação, de uma igreja. Eles brigavam de manhã, de tarde, de noite. E o conde, ele era cristão, ele deixou esse povo habitar nas terras dele. E esse povo vivia em pé de guerra, parecendo uns crentes lá de Garapava. Brigava, briga. Congregacionais com luteranos, e era uma briga constante. Até que um dia eles falaram assim: não, isso aqui não pode ficar assim. O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma vigília de oração? E aí eles foram orar. E quando eles estavam orando, eles tiveram a visão do cordeiro ensanguentado. Acabou as divisões e as brigas entre eles, porque Jesus estava se manifestando a eles, dizendo assim: eu sou o cordeiro que foi morto por vocês, e que é o elemento que todos vocês têm em comum. Você consegue entender, irmão? Tem mais coisa que nos une do que aquilo que nos separa. Deus te trouxe aqui porque Ele quer quebrar esse muro que está separando e quer construir uma ponte. Esse irmão, eu vou falar para as meninas agora, depois eu vou falar com os meninos. As meninas, é porque eu não gosto dela, eu não vou com a cara dela, eu não dou a mão para ela. Se está no mesmo ambiente, uma vai para um lado, a outra vai para o outro. Jesus está dizendo para você: isso tem que acabar. Derruba esse muro, deixa o Espírito construir ponte, porque o mesmo Jesus que você serve, ela também serve. E para você também, jovem, eu não vou com a cara dele, porque ele fez isso para mim, ele fez aquilo para o outro. Isso tem que acabar. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus morreu por você, mas também morreu pelo outro. Eita glória! Quem aqui quer viver em unidade pode adorar ao Senhor. Unidade.
Aí o texto, estou caminhando para o fim, o texto vai dizer para nós, olha o que diz, Brasil, isso aqui é para arrebentar com tudo. O texto vai dizer, eu estou em Efésios, capítulo 2, olha o verso 21. 21 vai dizer, no qual todo edifício bem ajustado. Todo edifício bem? Isso aqui é lindo. Sabe qual é a palavra aí para bem ajustado? Que no português aí são duas palavras, bem ajustado. É uma palavra só no grego. Sinarmologel. Olha que palavrão, parece nome de remédio, né? Sinarmologel. O que significa isso? Literalmente, olha isso aqui, gente. Literalmente, o termo bem ajustado significa empilhar as pedras perfeitamente. É mais ou menos isso aqui, ó. É mais ou menos isso, ó. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar essa outra aqui, e aqui embaixo precisa vir outra. Então precisa encaixar perfeito. E vai empilhando a construção. Lembra que eu disse que as construções do passado não eram como hoje? Não eram coladas por meio de argamassa ou de massa. Elas eram perfeitamente colocadas, encaixadas, ajustadamente. Então uma era colocada firmemente encaixada na outra. E isso era que o peso de uma na outra é que fazia com que a estrutura fosse erguida, sem nenhum tipo de liga. O que é interessante aqui é que esse processo de construir dessa maneira era muito difícil. Por que era muito difícil? Porque quando você ia pegar as pedras, eram todas do mesmo tamanho? Não, você pegava a pedra bruta. Aí o construtor tinha que pegar a pedra bruta. Escuta isso aqui. Tinha que pegar a pedra bruta. Aí ele via lá a pedra padrão. E não está no esquadro. Não está na medida. O que vai ter que fazer? Vai ter que cortar ela. E vai ter que fazer um processo chamado escute isso. Vai ter que fazer um processo chamado desbastar. E o que é o processo de desbastar? É você ir tirando as pontas da pedra, as arestas da pedra, os excessos da pedra, para que ela pudesse ficar no padrão, para que ela pudesse se encaixar na construção. Eita! Eu vou falar uma palavra aqui que se você é crente, você vai glorificar. Deus é especialista em pegar pedras brutas e lapidá-las. Não, esse glória a Deus pode ser melhor, não pode não? Deus é especialista em pegar pedras brutas e moldá-las, e forjá-las, e lapidá-las. Para quê, pastor? Para colocar nesse edifício. Então, ó, não tem problema. É isso que o construtor faz. Quem é o construtor? A gente já aprendeu, é Deus. Deus olha e fala assim, eu vou pegar essa pedra aqui. Mas essa daí, não, essa aqui está muito fora da caixinha. Essa não dá. Aí Deus vai lá e pega ela. Aí ele traz, eu e você, pedra bruta. Ele vê valor aonde ninguém vê. Traz você, mede com a pedra padrão, vê que não está no esquadro, na medida. Aí ele começa, ele pega o martelo da palavra e começa a bater. Pá! Aí você fala, ai, o que é isso, Deus? Que prova é essa? Aí Deus está dizendo, estou ajustando você. Aí Deus pega e fala assim, você, pedra, ponte aguda, hein? Gosta de ferir os outros, machuca todo mundo, lá fora ninguém te queria, dava trabalho na sociedade, pedra pontiaguda. Aí vem o Espírito Santo, convence você, lava você no sangue do Cordeiro e começa a martelada. Ai, ai! Pá! Ai, ai, Deus! O que Deus está fazendo comigo, pastor? Está lapidando você, está forjando você, para que você tenha o caráter de Cristo, para que você, quando for colocado na construção, se encaixe perfeitamente, porque Ele tem um plano na tua vida. Ele quer usar você, Ele quer fazer de você um instrumento útil, mas para isso você precisa ser lapidado. Aí ele pega as arestas e vai cortando e vai tirando. Deus tira os excessos.
Aleluia. Para que você fique perfeito nos moldes do reino dele. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Até o final desse ano, Jeová vai deixar você no ponto. Eita, jovem. Jovem, você está na escola de Deus. E na escola de Deus não tem como fugir. E se fugir, reprova. Repete a matéria. Não tem como escapar. Deixa Deus aparar as arestas. O que Deus tem que tirar da tua vida? Eita, tem jovem que recebe essa palavra aqui. O que é que Deus tem que arrancar da sua vida? Deixa Ele arrancar os excessos. Deixa Ele aparar as arestas. Deixa Ele arrancar as pontas. Para que você possa ser um instrumento na mão desse poderoso Deus. Se você pode, dá o melhor glória para Jesus, exalte a Ele, glorifique a Ele. Se você tem glória, dá glória para Ele. Aleluia. A verdade, irmãos, é que existem muitas coisas que acabam nos impedindo de encaixar no reino de Deus. O Spurgeon disse assim, que se você não gosta de ler Bíblia, você não gosta de santificar, você não gosta de orar, você não foi chamado para o ministério cristão. E Deus te chamou. Só que Ele precisa parar essas arestas. Ele precisa tirar esses excessos. É muito excesso de Instagram. Aleluia. Ó, senti agora. Ó, pegou. É muito Instagram, Deus tem que tirar. Falar, tem excesso, meu filho. Você está vendo coisa que não é para ver. Você está ouvindo coisa que não é para ouvir. Você está frequentando lugares que não é para frequentar. Aí Deus está dizendo, deixa eu lapidar você, pedrinha. Deixa eu colocar você na forma do meu filho. Porque quando eu te colocar, vai ser perfeito. Aí você vai estar pronto para ser usado por Deus. Quantos aqui desejam ser usados por Deus? Então se você quer ser usado por Deus, se prepara, Jeová vai lapidar você. Não tem como cortar a rota e pegar atalho. Deus vai lapidar o teu caráter, para que você seja usado na face da terra. Quem pode adorar a Ele nesta noite? Eu queria pregar tanta outra coisa. Não, se fala, pregar isso aqui é ruim demais, irmão. Isso aqui não é bom pregar isso aqui não. Porque quando a gente prega isso aqui, meu Deus do céu, eu já fico pensando, meu Deus, já passei por tanta coisa, tem mais coisa para passar. Eu assumi o ministério pastoral com 20 para 21 anos. 20 para 21 anos. Eu tenho 33 hoje. Ou seja, eu era bem mais inexperiente do que sou hoje. E eu assumi uma congregação num distrito chamado São Benedito. 3.000 habitantes, um distrito de uma cidade chamada Ituverava. E Deus me abençoou ali, irmão. Eu e a minha esposa, nós chegamos a ter numa cidade como essa 90 jovens. 90 jovens. O nosso culto de sexta-feira, que era culto de ensino, ficava gente do lado de fora, gente ouvindo pela janela. Eu estava surfando na crista da onda. Rapaz, eu sou bom mesmo, eu sou fera. Se eu cuspir aqui, vai pegar fogo. Aí Deus olhou e falou assim, 1 ano e 6 meses. Um problema numa cidade chamada São Joaquim da Barra. Divisão, uma igreja de 300, ficou 4. O pastor presidente olha, quem que vai mandar para lá? Vai o Éder. Aí culto de sexta que tinha 200 pessoas, agora eu vou fazer culto de domingo com 6. Eu, minha esposa e os 4 que ficaram. Aí Deus olhou e falou assim, tem que lapidar você. Aprender a ser porteiro. Aprender a ser sonoplasta. Sabe aquele negócio de cobrar o escanteio e ter que correr para a área para cabecear? Aí era mais ou menos assim, tinha um só obreiro, que nem era obreiro, eu coloquei ele como cooperador, depois diácono, hoje ele é pastor. Inclusive é pastor na própria cidade de São Joaquim. Eu falava assim, vamos ouvir o nosso irmão Flávio. Aí ele saía lá da porta e vinha. Aí eu saía do púlpito e ia para a porta. E Deus estava falando assim, deixa eu lapidar você. Tem muitas pontas. Tem excessos.
vai chorar para lá. Teve um dia que eu peguei o meu carro depois de um culto de domingo, uma angústia terrível, deixei minha esposa em casa, eu fui lá para a entrada da cidade. Eu parei no meio da entrada da cidade, coloquei meu palhozinho no meio de um canteiro lá, eu fui lá para o meio da terra, eu dobrei o joelho e falei: Jesus, eu não aguento mais. Sabe o que aconteceu? Nada. Porque Jesus estava dizendo: estou forjando você, estou lapidando você. Deixa eu te falar aqui, meu irmão, você está na escola de Jeová, e na escola de Deus você é pedra, e você chegou aqui bruto, rústico, sistemático. Aí Deus está te pegando, está te esfregando, Ele está devastando você, Ele está pegando as pedras, Ele está aqui, raspa ela no chão. Não é porque Deus quer te matar, é que Ele quer te preparar. Não é que Deus quer acabar com a sua vida, é porque depois que você suportar o processo, Ele vai promover você para viver o propósito. Eita glória! Quem levanta a mão para receber essa palavra? Suporta! Deus está lapidando você. Se você tem glória, dá glória. Se você tem aleluia, dá aleluia para Ele essa noite. Aleluia! Termino aqui. O texto diz: somos morada. Somos? O que me chama a atenção é que o texto vai dizer que nós somos templo, morada. Agora, essa expressão que aparece aí, templo, e aqui eu encerro. Essa expressão templo, a expressão mais comum no Novo Testamento para templo é um termo que nós chamamos de reiron. Reiron é o termo genérico para templo, que engloba tudo. Engloba tudo. Por exemplo, se eu usasse a palavra reiron aqui, eu estaria se referindo a essa área interna da igreja, do templo da igreja, e também a área externa, porque engloba tudo. Agora, por incrível que pareça, a expressão usada aqui para templo não é reiron, é um outro termo, naos. Eu quero que você diga comigo, diga assim: naos. Está aprendendo até grego, olha. Naos. Sabe o que é naos? Não é o termo genérico para se referir a toda a estrutura do templo. É um termo usado para se referir a uma área. E qual é a área, pastor? Naos é usado para se referir ao lugar santíssimo do templo. O templo era dividido em 3 áreas: pátio, lugar santo e lugar santíssimo. O pátio ficava todo mundo, lugar santo, sacerdote. Lugar santíssimo só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, para um rápido culto de intimidade. Já tinha que sair. Deus olha para isso e fala assim: eu preciso mudar esse negócio, porque eu quero intimidade profunda e duradoura. Eu não quero só um beijinho na flor, uma coisa rápida. Eu quero uma coisa perene, eterna, constante. Então vamos fazer o seguinte: eu vou fazer da minha igreja o meu lugar santíssimo. O que é o lugar santíssimo, pastor? É o lugar mais íntimo, aonde Deus se revela ao ser humano. Então a partir de hoje você precisa entender: não dá para ser desigrejado. Não dá para você achar que dá para viver uma vida cristã isolada da comunidade da igreja, porque a igreja é muito mais do que esse ajuntamento de pessoas. Você sabe o que é isso aqui agora? É mais do que simplesmente um culto, gente. Isso aqui é o lugar santíssimo. Isso aqui é onde a intimidade de Deus é revelada para nós. É onde Deus desce e fala: eu quero algo profundo com você, eu quero algo íntimo com você. Tem alguém que deseja essa intimidade com esse Deus glorioso? Paulo está dizendo que você é esse lugar aonde a presença de Deus deseja habitar. Esse lugar íntimo. Você, meu filho e minha filha, é esse lugar santíssimo aonde a presença de Deus quer se manifestar. Então eu e você precisamos entender que a gente não precisa só de uma espiritualidade de congresso, porque Deus quer fazer grandes coisas hoje e amanhã, no domingo.
Mas na segunda-feira tem muito jovem que vai voltar para a sua antiga vida. Não está sentindo mais nada, não chora mais. Ele só sente nos 3 ou 2 dias de congresso. Terminou o congresso, terminou a espiritualidade dele. Aí Deus me traz lá de Garapava para dizer para você que Deus quer uma espiritualidade entre domingos. É segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo. É segunda, é terça, é todos os dias. É a semana toda. É o mês todo. Eita, vai levantando a mão para receber. É o mês todo, é o ano todo, é a vida inteira. Deus se revelando para mim e para você. Dá o maior glória para Jesus aqui essa noite. O que Deus está dizendo para mim e para você é que Ele quer se revelar em nós. Nós somos esse lugar de intimidade. Então você não precisa ir para Meca como fazem os adeptos muçulmanos, porque lá é o lugar sagrado. Você não precisa procurar a Aparecida, porque o lugar sagrado hoje é você, meu irmão. É aí que Deus quer se revelar. Deus quer desenvolver essa intimidade, assim como Deus se revelava ao sumo sacerdote. Entre a fumaça do lugar santíssimo, era um lugar escuro, não tinha luz no lugar santíssimo, tá? Ele entrava sozinho, cheio de fumaça, porque o incenso havia exalado para o lugar santíssimo, e ele entrava lá. E sozinho, ele olhava para a arca da aliança, a tampa do propiciatório. E ali a voz de Deus, a Bíblia diz em Êxodo, que a voz de Deus ecoava da tampa do propiciatório e falava com Arão. Deus se revelava. E Deus falava, olha, eu aceitei o sacrifício. E hoje está... Irmão, antigamente nós pentecostais, a coisa mais comum era Deus falar por meio de sonhos, por meio dos dons, visões. Hoje nós perdemos isso. Por quê? Porque nós estamos fazendo da nossa vida apenas um pátio. Deus não quer que você seja um pátio, porque o pátio você pisa e vai embora. O lugar santo também. Agora a presença de Deus residia, morava nesse lugar santíssimo. Você quer receber uma palavra? Quer receber aí na galeria? Então escute essa palavra em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus não quer ser um hóspede da sua vida. Hóspede fica por um tempo e depois vai embora. Deus quer ser um morador. Ele quer habitar em você. Ele quer residir permanentemente em você. Você é a residência permanente desse Deus. Não deixa o pecado tirar essa presença da sua vida. Não deixa as amizades, os relacionamentos tirarem essa presença da sua vida. Em nome de Jesus, o Espírito está dizendo, eu convido você para viver um relacionamento de intimidade. Com a permissão do pastor, fique de pé em nome de Jesus. Obrigado, tá? Posso te revelar um segredo? Na verdade, 2 segredos. Paulo está escrevendo essa mensagem para crentes que moram numa cidade. Qual é o nome da cidade? Éfeso. Qual é o nome da cidade? Éfeso. Essa linguagem que Paulo está usando aqui, ela é contextual. Por quê? Porque Éfeso era uma cidade conhecida por causa de um templo, que era o templo da deusa Diana, ou para os romanos, Ártemis. A deusa Diana era um templo famoso, um templo construído com pedras. Aí Deus olha e fala assim, Paulo, diga aos crentes aí da cidade de Éfeso, que diferente da deusa Diana, eu não habito em prédio de pedra. O que eu escrevo então, pai? Escreva, Paulo, que enquanto a deusa Diana habita e faz desse templo aí a sua morada, eu faço do meu povo, eu faço de homens, de mulheres, a minha morada. Você tem noção do que é isso? Eu não estou falando do presidente da república. Eu não estou falando do presidente dos Estados Unidos. Eu estou falando do próprio Deus, o Criador
do universo, o sustentador da criação, Ele mora em nós. E o texto vai dizer, morada no que? No Espírito. Isso é muito lindo. Sabe por quê? Porque a igreja, ela é mais do que você imagina, tá? Em Atos 2, no Pentecostes, Lucas escreveu assim: que foram vistas línguas repartidas sobre eles, as quais pousaram. As quais? Era o Espírito Santo revestindo. Mas ele usa a expressão pousaram. E a palavra pousaram, katizo, aparece uma segunda vez no Novo Testamento, em Hebreus 10, 25. A palavra katizo significa assentar. Só que não é um assentar qualquer. A palavra grega, sabe quando é que os gregos usavam katizo? Quando o rei se assentava no seu trono. É assim que aparece lá em Hebreus no capítulo 10. Quando Jesus, ele chega, assunto ao céu, e ele senta à destra de Deus Pai no trono. Ele senta no trono. Aí os gregos diziam, katizo, assentou no trono. Então veja que interessante. Sabe o que é interessante que Lucas está dizendo ali, descrevendo? Algo lindo. Observe que em toda a Bíblia o trono do Pai aparece. Isaías viu esse trono no capítulo 6. Como é que é o trono? Um trono alto e sublime. Esse é o trono do Pai. O trono de Jesus também é descrito na Bíblia. Apocalipse 4 e 5. João viu o trono de Jesus. Como é que é esse trono? Tem um arco, sai relâmpagos e trovões. Esse é o trono do Filho. Só que a gente procura do Gênesis ao Apocalipse. Cadê o trono do Espírito? Aonde está o trono do Espírito Santo? Aí Lucas vai dizer, eu vou mostrar para vocês aonde é o trono que o Espírito Santo se assenta. Aí ele vai dizer, o Espírito viu a igreja no Pentecostes, enviou fogo e ele se assentou sobre a igreja, porque a igreja é o trono do Espírito. Você sabe aonde é que o Espírito Santo está sentado governando agora? Aqui, ó, entre nós. Ele se assentou sobre a igreja na terra. Ele está dizendo, eu governo a igreja, eu sou o superintendente da igreja, eu sou o líder da igreja. O Espírito Santo, ele tem a minha, a sua vida como um trono de governo nesta terra. Ô jovem, você pode levantar a mão para o céu agora, o mais alto que você puder. E se for possível, pega na mão desse jovem que está do seu lado aí agora. Pega na mão dele, pega na mão dela. Levante a mão dele assim, ó, nesse espírito de unidade. Eu preguei aqui que nós somos pedras ajustadas. Nós somos pedras perfeitamente colocadas e empilhadas. Levante a mão desse jovem o mais forte que você puder, lá em cima, lá no terceiro andar. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos agora. Eu quero convidar você para clamar, para que essa presença que habita em você possa se manifestar aqui nesta noite. Vamos invocar a presença. Se você é morada do Espírito, eita glória, eu quero convidar você para abrir a tua boca.